Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui participando da conferência de outono, né, de 2021 da Aliança contra a Atrofia de Múltiplos Sistemas. Meu nome é Francisco Cardoso, eu sou um neurologista brasileiro, professor titular da Faculdade de Medicina da UFMG e presidente eleito da International Parkinson's and Movement Disorder Society. O tema que me solicitaram a falar é manejo, tratamentos da atrofia de múltiplos sistemas. Eu não tenho qualquer conflito de interesse a declarar, e aqui nesse slide há um sumário da apresentação que eu farei em torno de 30 minutos. A princípio, uma introdução ao tema, embora de certa maneira facilitada já pela apresentação que me antecedeu, e em seguida eu abordarei aspectos clínicos específicos da atrofia de múltiplos sistemas e mencionando naturalmente opções de manejo. E aqui eu faço uma ressalva que eu prefiro a palavra manejo a tratamento, já que manejo é mais amplo. O tratamento tende a ficar restrito a opções farmacológicas, o que nem sempre é o caso, conforme nós vamos ver. Então, nós abordaremos parkinsonismo, disautonomia, ataxia cerebelar, outras manifestações, e, por fim, faremos as conclusões para encerrar a apresentação. Então, vamos prosseguir para a introdução. Nessa introdução, o meu interesse é relembrar a todos que nos assistem sobre a natureza anatômica da atrofia de múltiplos sistemas. A parte superior da ilustração, ela mostra aqui diferentes focos de lesões cerebrais. Então, nessa apresentação que anteriormente ela era conhecida como degeneração estriato-nigral, o foco das alterações, das mudanças anatômicas eram nessa região aqui que eu aponto, que são os núcleos da base, mais especificamente o corpo estriado, e essa área minúscula, mas extremamente importante, nós vamos voltar a falar nela, a substância negra. Então, esses doentes que têm um predomínio dessa forma, eles têm o que é conhecido como atrofia de múltiplos sistemas tipo P, de parkinsonismo. O grupo aqui do meio, as lesões, elas se concentram na parte inferior do encéfalo, né, que é o cérebro, que é o encéfalo, especificamente no tronco cerebral, na ponte, no cerebelo, e essas regiões elas são muito importantes para a coordenação de movimentos, função cerebelar. Então, o que resulta nesse caso é a síndrome cerebelar, e a terminologia clássica, já vinda desde o fim do século XIX, é a atrofia ólivo-cerebelar. E um terceiro grupo, onde há uma degeneração de áreas assim, surpreendentemente minúsculas e que ficam nessa região, né, aqui do encéfalo, que é conhecida como tronco cerebral, e que são áreas responsáveis pelo controle nervoso das vísceras, aí, o sistema nervoso autônomo. Então, é uma insuficiência autonômica de vários domínios. Em consequência dessas lesões, há uma diversidade muito grande de manifestações clínicas envolvendo não apenas a área neurológica, mas outras esferas do corpo humano também. Então, justifica bastante a expressão atrofia de múltiplos sistemas, ao invés do uso de terminologias mais antigas, como essas que eu apontei aqui, e como também a chamada síndrome de Scheidegger. Indiscutivelmente que Shai e Dreger fizeram descrição assim, que corresponde ao que nós hoje conhecemos como atrofia de múltiplos sistemas. Mas é preferível utilizar esse termo mais moderno, porque não apenas há esse envolvimento de diferentes partes do corpo, mas também essas lesões elas
confluem, e a maioria dos doentes, após um determinado período de tempo, eles vão ter lesões envolvendo esses 3 grupos de estruturas. Então, sob o ponto de vista cerebral, isso aqui pode ser chamado também de atrofia de múltiplos sistemas. Então, é importante ter isso em mente, porque o que nós faremos a partir de agora é, de certa maneira, dissecar, separar essas diferentes manifestações e nós iremos a cada uma delas e discutindo opções de tratamento, opções de manejo. Então, vamos ao manejo do parkinsonismo. Apenas relembrando que aquela estrutura minúscula que eu apontei no tronco cerebral, a chamada substância negra, ela é indispensável para a produção de dopamina. Ela é a grande produtora de dopamina. Esse tipo de exame é uma cintilografia cerebral, tendo como isótopo uma substância que se chama TRODAT, ela marca áreas cerebrais que são importantes para a função e para a transmissão desse neurotransmissor, a dopamina. Então, esse lado aqui, que é o lado esquerdo, isso é invertido, né, a orientação radiológica, é muito brilhante, é uma área que ela está basicamente normal. Mas esse lado daqui, é possível perceber que é menos intensa a coloração do que o lado oposto, de maneira que, com isso, há uma deficiência de dopamina. Esse é o ponto desse slide. Parkinsonismo corresponde à deficiência de dopamina. Agora, há uma particularidade na atrofia de múltiplos sistemas, que é o fato de que não há apenas um problema na produção de dopamina, mas os locais onde a dopamina age, os chamados receptores, eles são comprometidos em 2/3 dos pacientes, de maneira que, nesses 2/3, o efeito de tratamentos com reposição de dopamina, ele é muito limitado, às vezes inexistente. Então, essa é uma diferença, por exemplo, da atrofia de múltiplos sistemas para a doença de Parkinson, que é o protótipo da enfermidade onde há uma carência dessa substância. Então, esse é um primeiro ponto aqui importante. E aqui é uma ilustração das áreas responsáveis pela produção de dopamina. O que nós vimos brilhante era isso aqui, então vejam que tem a dopamina, aqui a fenda sináptica e o neurônio onde a dopamina age, e aqui são os receptores que eu havia mencionado. De modo geral, tem receptor tipo D2, tipo D1. O agente fundamental para repor essa dopamina é a levodopa, que ela se transforma na própria dopamina, que é então liberada, são esses pequenos pontos amarelados aqui, né, e atravessa essa fenda, esse espaço, e atinge os receptores. Mas há substâncias que também auxiliam essa transmissão da dopamina, que, por exemplo, benzerazida, carbidopa, elas impedem que a levodopa ela se perca fora do sistema nervoso central. Mesma maneira ocorre com inibidores da CONT, como a entacapona, que existe no Brasil, a picapona, que é uma droga não existente, a tolcapona, que já houve e foi retirada aqui do nosso mercado. Mas pode haver também outras substâncias que agem em relação à dopamina, mas já dentro do próprio cérebro. A rasagelina, selegelina e safinamida, nós temos as 3 no Brasil, elas bloqueiam essa enzima, a MAO, que é uma enzima que destrói a dopamina. Então, impedindo isso, melhora o rendimento da dopamina. O próprio tolcapone, ele tem uma pequena inibição nessa área aqui. E há drogas que ignoram inteiramente a levodopa e elas vão diretamente aos receptores, por isso se chamam agonistas dopaminérgicos. Pramipexol, que existe também no Brasil, o ropinirole, que nós já tivemos e não há mais, o piribedil, a apomorfina, que não há, mas a rotigotina, que tem a particularidade de ser um adesivo. Então, o profissional, né, envolvido com tratamento, né, e manejo de pacientes com atrofia do multissistema tem todos esses recursos farmacológicos que podem ser utilizados a depender do contexto em que o paciente se encontra. Né? Não é o objetivo aqui da nossa apresentação fazer uma discussão pormenorizada de
situações em que cada uma dessas substâncias seja usada. Mas vale aqui ressaltar que é o arsenal terapêutico mais amplo existente na atrofia de múltiplos sistemas, são as drogas que têm a ver com a transmissão dopaminérgica. Eu acrescentaria um aqui também, que é a amantadina. Ela não é incluída nessa ilustração, mas ela, de alguma maneira, ela aumenta essa liberação da dopamina, além de ter alguns outros efeitos também, um agente que frequentemente é utilizado em Parkinsons atípicos, que inclui a atrofia de múltiplos sistemas. Agora, é importante dizer, né, ressaltar que, infelizmente, esses receptores, se eles forem lesados, como frequentemente o são na atrofia de múltiplos sistemas, isso limita bastante a resposta, né? E um outro ponto a ressaltar também, que por vezes há um cenário mais favorável no início, mas com a progressão da doença se perde, então, essa capacidade de responder na medida em que a lesão envolvendo esse setor aqui. Como eu havia dito, né, 40% no máximo dos pacientes vão responder, podem ocorrer efeitos colaterais, então é preciso que quem usa essas medicações fique atento. Isso não quer dizer que é uma situação assustadora, proibitiva, mas as pessoas devem entender isso, porque na eventualidade de ocorrerem, como movimentos involuntários, como alucinações, especialmente visuais, piora do controle da pressão arterial, isso precisa ser comunicado ao profissional, né, médico que fez a prescrição. E, por fim, importante, não há qualquer tratamento cirúrgico nesse momento que produza benefício a pacientes com atrofia de múltiplos sistemas. Pelo contrário, esses procedimentos são contraindicados porque eles resultam comumente em inconvenientes, por vezes irreversíveis. Desautonomia. Então, ressaltando o que nós já havíamos, de certa maneira, mencionado previamente, essa expressão se refere a uma perda da capacidade de controle nervoso do sistema nervoso autônomo, que é aquela porção do sistema nervoso, e perdão por falar tantas vezes a palavra sistema nervoso, mas envolvido no controle das vísceras, né? Isso cria realmente uma sintomatologia muito diversificada e muito incapacitante nesses doentes, como nós vamos ver. Como isso é muito amplo, né, e em razão do tempo aqui que nós temos, a minha opção foi focar nas alterações que são mais significativas. E, sem dúvida, que a mais importante é a perda do controle da pressão arterial. Não tanto quando o indivíduo fica parado, sentado ou deitado, mas ao fazer uma mudança na postura, especialmente ao erguer-se, há uma tendência da pressão arterial a baixar e que ela é contrabalançada por uma ação do sistema nervoso autônomo. Essa ação não acontece com eficiência na atrofia de múltiplos sistemas. Então, essa pressão arterial ela tende a cair bastante, como já foi discutido. E isso é muito problemático, porque as pessoas podem ter sintomas muito variados, podem chegar até quedas também. Então, há um conjunto de medidas não farmacológicas que são importantes e as pessoas, às vezes, tendem a subestimar o valor dessas recomendações e não aderem, mas é importantíssimo, né? Isso é basicamente sem grandes efeitos colaterais, mas muito eficaz. Então, meias, né, elásticas, faixas no abdômen, aumentar o uso de sal na dieta, evitar bebidas alcoólicas, porque bebidas alcoólicas abaixam a pressão, refeições pesadas também têm esse efeito, e muita cautela em fazer mudanças de postura, por exemplo, levantar-se. Então, isso deve ser feito com vagar, porque minimiza a ocorrência de mudanças súbitas. Então, só o adotar essas medidas, uma outra não mencionada aqui, é aumentar a ingesta de líquidos também, beber muita, né? Água aqui mesmo, por exemplo, é suficiente para fazer isso, especialmente água gelada, aí tem um efeito mais vasoconstritor,
isso pode auxiliar significativamente, minimizando, então, a necessidade de uso de medicamentos. Então, a primeira coisa que o médico precisa levar em conta é que há uma série de remédios que abaixam a pressão. Remédios para coisas cardíacas, por exemplo, né, de outras razões. E aí vem-se, então, um dilema, porque aquelas medicações dopaminérgicas que nós discutimos no item anterior, essas medicações, elas abaixam a pressão. Então, vejam que mesmo o paciente com atrofia de multissistemas que responde às drogas dopaminérgicas, eles correm o risco de não se beneficiarem por piorarem muito a pressão. Então, isso cria um dilema ao médico que ele precisa estabelecer estratégias que conciliem os interesses aqui que são conflitantes. Então, há drogas disponíveis que podem ajudar isso. A fluorocortisona é disponível no Brasil, mas a midodrina e a droxidopa, elas não se encontram, né, no mercado brasileiro, então, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, em alguns outros países, existem, né, e é preciso sempre evitar essas mudanças posturais rápidas, então, mais uma vez, eu ressalto aqui essa importância, né, de se seguirem essas medidas não farmacológicas que eu havia descrito anteriormente. Bom, outras áreas do sistema nervoso autônomo que são afetados, né, que eu ressaltei aqui, obviamente isso não esgota o tema é bastante amplo, é o controle da bexiga, né? Então, cria-se esse termo chamado bexiga neurogênica. E aí pode haver várias situações. Isso não é uma única entidade. Então, a bexiga neurogênica, por exemplo, ela pode ter uma incontinência urinária. Então, um certo músculo da bexiga ele começa a se contrair excessivamente e, ao fazer essa contração excessiva, isso leva a uma dificuldade ou mesmo impossibilidade de controle, incontinência. Mas há outras situações onde ocorre o oposto, o indivíduo desenvolve retenção urinária, na verdade, ele não consegue esvaziar a bexiga. Então, isso requer dos profissionais de saúde, dos médicos envolvidos, uma determinação precisa do tipo de problema que ocorre, porque a depender do que for, por exemplo, se for uma retenção urinária, e se usar esses agentes anticolinérgicos, ocorre uma piora da retenção urinária. Enquanto, né, para outras situações, como, por exemplo, né, um excesso dessa atividade contrátil desse músculo, esses são os agentes determinados. E aqui entra em ação um conceito importante, é que é necessário haver um trabalho nessas situações de manejo de problemas de pacientes com atrofia de multissistemas, um envolvimento multidisciplinar. Então, urologistas, né, especializados nesse tipo de problema, eles frequentemente devem ser envolvidos, precisam ser envolvidos no manejo desses doentes. Então, são medicamentos orais, agentes anticolinérgicos, há outros que são antagonistas desse receptor alfa-adrenérgico. Isso aqui é um tipo de droga que tem um problema específico para atrofia de multissistemas, que é a possibilidade de causar queda da pressão arterial, que já é uma outra manifestação. Então, mais uma vez, né, o médico ele se vê diante de um dilema em resolver um problema, mas agravando um outro aqui. Por vezes, é necessário fazer uma toxina botulínica no local. Então, lembrem que eu falei que havia aquele músculo que se contraía em excesso. Se com medicações não se conseguir reter essa redução de medicamentos, então, aí é um procedimento feito por urologistas, pode-se colocar através de uma sonda nesse músculo toxina botulínica, que ela enfraquece o músculo durante um prazo de muitas semanas, por vezes meses. Não raro, a única maneira de se conseguir um esvaziamento eficiente da bexiga é o próprio paciente passar uma sonda em si mesmo.
É curioso que pode se perguntar, bom, por que tem que ser um autocateterismo? Isso reduz muito a incidência de infecção urinária. Toda vez que se coloca uma sonda pela uretra para atingir a bexiga, há um risco de se levar a bactéria. E quando é o próprio indivíduo que faz isso, esse risco ele é bastante reduzido. Em situações, felizmente que são situações raras, pode, mais graves, essas medidas todas podem falhar e a única saída pode ser colocar um catéter dentro da bexiga, mas não através da uretra, mas sim fazendo-se um orifício acima aqui do púbis, né, já na parte inferior da barriga, né, do abdômen, onde se coloca essa sonda. Então, é chamada cistostomia, um procedimento mais invasivo, naturalmente, procedimento cirúrgico, mas que pode ser a única medida capaz de controlar isso. Disfunção sexual, os recursos eles são limitados a homens, né? Então, aquelas drogas que causam uma dilatação dos vasos dentro do pênis, aumentando, então, a concentração de sangue. Aqui estão o nome das duas, né, mais comumente utilizadas, o sildenafil e a tadalafila, e que, então, produz uma ereção, como também uma injeção de uma prostaglandina, que tem o mesmo efeito, mas uma injeção intrapeniana. Isso pode também ser eficiente. O risco das duas primeiras, que são são drogas orais, é causar hipotensão arterial também. Então, é sempre um calcanhar de Aquiles que se enfrenta nessas situações. Agora, a ataxia cerebelar é um sintoma particularmente desafiador, uma manifestação desafiadora. Primeiro, que causa muitos problemas, como foi discutido na aula de manifestações clínicas, desequilíbrios, quedas. Né? Tem um lado que se pode dizer assim, de uma certa positividade, é que os indivíduos que têm um predomínio de ataxia cerebelar, o curso da doença tende a ser um pouco mais benigno, mais brando. Mas o lado muito negativo é que, basicamente, não existem medicamentos ainda disponíveis que sejam capazes de melhorar esse sintoma. Então, o tratamento ele é um tratamento não farmacológico. E aqui entra em ação, então, reabilitação. Esse é um estudo publicado há não muito tempo atrás e que, na verdade, ele faz uma junção de 17 outros estudos de análise, né, de uma avaliação dessas pesquisas anteriores. O que se refere aqui são modos de se avaliar, né? Então, por exemplo, o SARA, o ICAS, a intensidade da ataxia. E o que eu quero chamar a atenção, né, de quem assiste essa apresentação é que aqui embaixo é a porcentagem de melhora que esses métodos dão. Então, por exemplo, nessa escala, o ICAS, que é uma escala muito conhecida, um treinamento de coordenação e equilíbrio produziu uma melhora aí de 25%, né, aproximadamente. Andar de bicicleta também um pouco menos de 20%. E assim por diante, né, diversas técnicas aqui, como, por exemplo, a reabilitação, né, dos pacientes internados, que alguns serviços fazem, pode produzir alguma coisa de torno de 20%. Então, eu, além de comentar aqui, chamar a atenção que, infelizmente, apesar de um ou outro estudo de medicamentos para diferentes tipos de ataxia, já que a ataxia não é só em atrofia de múltiplos sistemas, né, sugerirem benefícios de uma medicação, o fato é que não há qualquer medicamento, nesse momento, que tenha um efeito consistente e benéfico para a ataxia cerebelar. É uma pena. Né? Então, a reabilitação é o que, nesse momento, pode produzir benefício. Mas a frisar que é um benefício modesto aí. Né? Então, quem consegue mais, consegue em torno de 25%, não chega a 30%. Né? Então, vejam que é uma área, para finalizar essa discussão aqui, né,
de ataxias, em que nós precisamos de fazer progressos para amenizar essa sintomatologia. E agora, entrando no quarto, né, item aqui da apresentação, o manejo de outras manifestações, como, né, nós ressaltamos na introdução, atrofia do multissistemas é uma doença muito heterogênea. Então, eu selecionei algumas aqui que são muito importantes, inclusive, para a evolução da doença. Vamos a elas. Primeiro são as dificuldades de sono, transtornos do sono. Há duas em especial. Uma que é um pouco mais benigna, que é esse chamado transtorno comportamental do sono REM. Muito resumidamente, isso é uma situação onde o indivíduo ele age durante o sonho. Então, ele pode gritar, se debater, pode atingir o parceiro ou a parceira de cama e cair também da própria cama, né? Então, pode ter um grau de incapacidade, resultando em fraturas, né, em lesões. Melatonina pode ser útil e o clonazepam também é eficiente. O problema do clonazepam é que ele pode piorar o equilíbrio, a depender da dose que for usada. E um problema mais grave é o estridor inspiratório noturno, que em alguns casos pode ser mesmo a apneia do sono. O que é isso? Assim, os pacientes que têm esse problema, eles têm uma lesão na área do cérebro que é responsável por controlar cordas vocais. Então, as cordas vocais elas tendem a ficar fechadas nessa situação. Então, dá esse ruído, né, um ruído agudo do som passando pelas cordas vocais, parece um apito, ou mesmo parar de respirar. Então, o BiPAP, que é uma máscara que coloca ar sob pressão, é uma indicação nisso aí. Em alguns casos, porque há uma contração excessiva das cordas vocais, pode-se fazer toxina botulínica nas cordas vocais. E em situações muito graves, o indivíduo pode morrer no sono, né, infelizmente, em consequência desse problema, traqueostomia, né, um corte aqui na traqueia, porque evita a laringe, que fica acima, e é onde há o problema, né, dessa disfunção nervosa que produz essa dificuldade, pode ser a solução, mas infelizmente é uma solução muito radical, pode salvar a vida das pessoas, mas pode ser bastante invasiva mesmo. Problemas digestivos, excesso de saliva pode ser tratado com um colírio de atropina, só que coloca-se na boca, resseca, né? E é isso aí. Ou mesmo toxina botulínica, que pode ser injetada em glândulas salivares, na parótida, nas submandibulares aqui, né? Essa cialorreia não apenas é algo que socialmente chama atenção, mas isso dificulta a fala, dificulta a deglutição e favorece pneumonias. Então, é um sintoma que merece ser tratamento também. E o mais temido de todos é a disfagia, dificuldade de engolir. A princípio, usa-se fonoaudiologia, medicamentos, infelizmente, não são úteis, com espessante, né? Espessante é uma substância que ela é neutra em sabor, né? E que é colocado especialmente em líquidos, então reduz os engasgos, mas, infelizmente, uma porcentagem alta de doentes que têm atrofia do multissistemas, eles precisam de uma via alternativa de alimento, que é uma gastrostomia, né? Colocar uma sonda diretamente no estômago, já que uma causa, né, de morte mais frequente nessa enfermidade é a pneumonia de aspiração. Então, isso aqui pode evitar esse problema, né? Então, em conclusão, o manejo da atrofia de multissistemas é muito desafiador, mas, felizmente, há medidas que atenuam a maioria dos sintomas, elas comumente envolvem abordagem multidisciplinar, por exemplo, urologistas, gastroenterologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, além de neurologistas ou médicos de outras especialidades que lidem especificamente com isso, né? Infelizmente, existe uma tendência à perda de eficácia com a progressão da doença, com a progressão rápida, então nós precisamos de medidas para deter isso aí, é o que vai ser o objeto da próxima apresentação, né? Então, eu queria agradecer aqui a todos a participação, a audiência, e também ao
fazer a apresentação aqui, do meu grupo de trabalho aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, então, a todos pela atenção.